Olá, meus queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que quero partilhar com vocês, neste sábado, um pouco da minha reflexão para o texto que a igreja nos propõe diariamente na liturgia. O texto de hoje é retirado de São Lucas, no capítulo 18, versículo de 1 a 8. É o texto onde narra a parábola que Jesus conta de uma viúva que pede a um juiz que não temia a Deus para que ele lhe fizesse justiça, ou seja, para que ele pudesse ali dar os direitos a que ela desejava. E esse juiz, nos conta a parábola de Jesus, era um juiz que não temia ninguém, não tinha medo de nada, E a viúva era aquela pessoa que estava sempre ali insistindo com ele para que ele pudesse fazer alguma coisa por ela. E a palavra diz que aquele juiz, já um pouco aborrecido com a insistência daquela viúva, ele acaba realizando aquilo que ela desejava. Mas antes de Jesus falar sobre a parábola, dele contar a parábola, ele apresenta o porquê que ele está contando esta parábola para os seus discípulos. O Evangelho inicia dizendo o seguinte: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Duas coisas que a parábola de hoje nos ensina: a rezar sempre e a nunca desistir. São duas realidades que, se nós formos ver dentro da nossa vida de oração, dentro da nossa vida espiritual, nós temos a tendência a isso, ou seja, a rezar sempre. Às vezes a gente não tem uma constância na vida de oração. Rezar sempre é rezar todos os dias. Não somente rezar todos os dias, mas rezar com o desejo de estar ali diante de Deus. Então, essa constância na vida de oração é algo que às vezes dificulta a vida de algumas pessoas, não somente por isso, por causa de todo um contexto, às vezes, que a pessoa vive, Às vezes é o trabalho, os filhos, a família, atividades que vão aparecendo e que impedem a pessoa de ter uma constância na vida de oração. Às vezes a pessoa até tem um ordinário de vida, ou seja, a pessoa às vezes até tem um horário para rezar, um momento para rezar, mas às vezes acabando, conforme o dia que a pessoa vai vivendo, aquele horário, aquele momento, ele vai sendo atropelado. Então, Jesus ele está contando a parábola aqui para que a gente tenha uma constância na vida de oração. Ou seja, a gente reze sempre. O pedido de Jesus é a oração diária, a oração permanente. Na verdade, nós devemos ter o costume de rezar, que nem nós temos o costume também de comer, de dormir, de escovar o dente. A oração ela deve ser um hábito para nós, ela deve ser uma necessidade. Por isso, a gente tem que ver no nosso dia a dia um tempo para rezar. Se de repente naquele seu dia você atropelou o horário da sua oração ou não deu, ou você sabe que naquele dia você vai ter muitas atividades, então veja um outro momento para rezar. Acorde mais cedo, de repente, ou veja ali um momento depois do almoço para você se recolher em oração, ou até no final da noite para você rezar. Mas nunca perca a constância na vida de oração. E a outra coisa que Jesus fala é para que não se desista da oração. A oração, em muitas das vezes, ela é um misto entre louvor, adoração e também súplica a Deus. E muitas das vezes nós usamos esse momento de oração para pedir algo a Deus. Aqui, no caso da viúva, ela estava pedindo ao juiz que lhe fizesse alguma coisa. Por isso ela era insistente, não somente constante, mas ela era insistente no sentido de que ela não desistiu fácil daquilo que ela desejava. Às vezes nós, na nossa vida de oração, nós tendemos a desistir muito facilmente daquilo que nós queremos. Tendemos muito facilmente a desistir daquilo que nós estamos pedindo a Deus, daquilo que nós desejamos. Mas nós devemos entender uma coisa, primeiramente, para a gente não se decepcionar. As coisas acontecem segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Pode ser que o tempo seu não seja o tempo de Deus. Pode ser que aquilo que você está pedindo para agora, para esse momento, pode ser que, de repente, para Deus,
não seja o tempo oportuno. E também pode ser que, de repente, aquele pedido que você está fazendo a Deus, pode ser que ele não ecoe mais tarde como algo benéfico para você. Por isso, às vezes, Deus ele não realiza, por isso, às vezes, Deus ele não acaba fazendo aquilo que nós queremos. Mas, ao mesmo tempo, uma insistência na vida de oração, uma insistência naquilo que nós desejamos também, é algo bom para nós, porque nós reconhecemos Deus como tal. A gente só pede algo a alguém, a uma pessoa que tem aquilo que eu não tenho, a uma pessoa que é maior do que eu. Então, Deus ele é maior do que a gente. Deus tem tudo aquilo que nós não temos. Então, quando você reza, quando você pede a Deus as coisas, aquilo que você deseja, enfim, você está ali o reconhecendo como Deus, como Senhor das coisas, como Senhor do tempo e da história. Por isso, essas duas realidades nós não podemos esquecer que o Evangelho de hoje nos ensina. A persistência na vida de oração, ou seja, a oração constante, diária, todos os dias, e a insistência na vida de oração, ou seja, nunca desistir da nossa vida de oração. Por quê? Porque isso agrada o coração de Deus e Deus não quer que a gente desista muito fácil das coisas. Santa Teresa d'Ávila tem uma frase que diz o seguinte: é justo que muito custe o que muito vale. Então, se aquilo que você deseja é algo que vale muito, então é justo que a sua oração ela seja intensa, ela seja constante, ela seja insistente. Peçamos ao bom Deus que nos dê um ótimo dia e que a Virgem Maria nos ajude neste caminho de oração diária, insistente e constante. Shalom!